Fala pessoal, como vocês estão? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Hoje temos um vídeo aqui um pouco diferente e eu já inicio com essa tela para vocês, porque eu quero que você planeje o seu 2025. Você já organizou a sua planilha de gastos e de investimentos? Você sabe o que você vai gastar? Tem algo já previsto? A gente precisa organizar isso daí. Então não saia daí porque eu quero trazer aqui hoje a planilha que eu utilizo para organizar as minhas despesas de casa. Então vamos lá? Então seja bem-vindo ao meu canal. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva aqui no canal, ative o sininho. Tem muito conteúdo que vai fazer você avançar de nível. E se você já é inscrito, se você já acompanha o meu canal, é um prazer ter você aqui. E já compartilha com alguém que precisa organizar os seus gastos, os seus investimentos, as suas finanças pessoais. Primeiro, deixa eu explicar para vocês uma coisa que é interessante. Essa planilha, ela tem várias abas, ok? Percebe? E toda vez que tiver algo dessa forma, tá vendo? Tem um tracinho, aqui tem um tracinho, tracinhos. Isso significa que você vai preencher onde não tem tracinhos e essas células que tem esse tracinho, eles têm fórmula. Perceba que quando você coloca o mouse, você clica, ele aparece a fórmula logo aqui assim. Então, tem a fórmula, ele já carrega essa informação. Então, tem muita planilha onde elas vão trazer essas informações de forma automática. Quando você preencher a primeira e a segunda, que eu vou mostrar aqui para vocês com detalhe, ele já vai carregando essas informações nas outras abas. Então, você não vai ter tanto trabalho assim. E as outras planilhas que carregam essas informações que foram preenchidas trazem algumas informações interessantes para você analisar, para facilitar mesmo a sua vida. Nessa primeira aba, eu tenho que relacionar todas, escreva isso aí, todas as despesas, tudo. Gabi, eu não sei o que é que vai acontecer tal, certo, mas tem muitas questões, muitos gastos que você já sabe que são previstos e você também pode direcionar também um valor, né, para aqueles gastos que você não sabe que vão acontecer, para algum imprevisto aí que houver em 2025. Então aqui você vai relacionar tudo, até aquele pãozinho que você compra para tomar café. Sim, tem que estar aqui. E você tem que ser honesto com relação a isso. Então vamos lá. Se eu coloco aqui um exemplo para vocês, Embasa, Coelba, aluguel, escola, enfim. Vou colocar aqui todas essas despesas, tudo que eu tenho de gasto. Posso colocar a classificação. Eu coloco essa classificação para eu entender onde é que eu gasto mais. Então, se aqui eu tenho mercado, Caseirinhos da Val. É uma moça que eu comprou um lanchinho aqui. E atacadão. Ok. Se eu tenho isso aqui tá tudo relacionado à alimentação. Percebe? Então, a classificação disso será a alimentação. Opa, alimentação. Então, eu acabo colocando essa classificação porque ele vai fazer um somatório do que eu gastei, do que eu orcei, do que eu gastei dentro desses itens. E aí eu vou ter um percentual aqui na frente que eu vou mostrar para vocês logo mais à frente aqui do vídeo. O quanto é interessante você saber quanto você gastou. Quanto do seu orçamento do ano a alimentação equivale? A quantos por cento? Do seu gasto inteiro, o que é que você gastou mais? Qual foi o item que você gastou mais? E aí você faz algumas análises interessantes no final do ano. Outra questão, aqui a gente vai preencher os nossos orçamentos, né? Então, Gabi, eu não sei quanto eu gasto com Embasa. Ok, se é a primeira vez que você está fazendo, obviamente você não tem uma planilha para você se basear. Eu me baseio nas planilhas anteriores que eu já fazia, né, esse planejamento,
Então, eu tenho uma média. Eu tenho uma média, um menor gasto e um maior gasto. Então, fica mais fácil. Se você não tem, pegue as 3 últimas contas e verifique. Veja quanto mais ou menos você pagou nessa conta. Supondo que você paga R$ 45, uma média de R$ 45 em base. Então, coloque uns 50, R$ 55. Coelba, supondo que eu pago 200, tá? Tô aqui chutando valores, colocando valores aleatórios, só para te informar. Aluguel, R$ 1.000. Escola, 300. Supondo que eu gasto de mercado 800, em vala 200, e no atacadão eu costumo gastar R$ 1.000. Coloquei valores cheios para facilitar a conta, só para vocês entenderem, tá bom? Mas o ideal é que você tente orçar dentro da sua realidade. Isso é o que deve acontecer. Logo aqui abaixo, quando você vem aqui, ó, ele faz a soma. Então, ele traz a soma de tudo que você anotou, certo? Aqui. E aqui embaixo, eu fiz uma tabelinha para você calcular por pessoa. Supondo que você compartilha, né? Você divide as despesas com outra pessoa. Então, você precisa ver, é meio a meio? Ok. Então, eu coloco aqui 50%, 50%. Logo aqui abaixo, você vai ter aqui o valor exato de cada um. Ele já traz essa conta, porque ele pega esse total, calcula o percentual e te dá o valor em real. Aqui você pode alterar o nome da pessoa, tá, gente? Sem problema algum. Se eu falo, não, Gabi, então a primeira pessoa vai assumir cerca de 30% das despesas. Então, 30%. Obviamente, a segunda 70%, porque o somatório tem que ser 100%, ok? E aqui ele traz o valor. Aqui em casa, eu me baseio no orçamento. Então, eu faço todo o orçamento das minhas despesas e eu comunico às pessoas envolvidas, não é só eu e meu marido, quanto fica de cada um dentro do orçado. Logo aqui na segunda aba, eu tenho o valor realizado, ou seja, o que realmente gastou. Então, o ideal é que o seu orçamento fique dentro da sua realidade, porque o que você vai gastar de fato precisa estar de acordo com o seu orçamento, nunca superior, tá? Isso temos que evitar ao máximo estar superior. Então, você tem que orçar de acordo com o que você pode pagar e de acordo com a sua realidade. Aqui no realizado, eu já traz, ó, as informações, tá vendo? Que tudo que a gente preencheu aqui de despesa, o nome da despesa, a classificação, ele já trouxe aqui. Eu posso inserir o vencimento de cada item, para eu ter mais atenção, e o responsável por aquela despesa. Aqui, a gente vai colocar o valor real. De fato, eu orcei R$ 50, ok? Orcei 50 para a Embasa, mas eu não paguei 50. A minha conta veio 44,30. Então, eu vou colocar 44,30 e assim eu vou fazer com os demais, certo? Coloquei o valor exato que foi pago e lá está o valor orçado. Eu costumo anotar conforme as contas vão chegando e tudo que foi já programado ou pago, eu tenho o hábito de pintar de amarelo forte, assim, para eu saber que aquela conta já foi paga, já foi programada. E o que acontece? Eu preencho essa planilha semanalmente. Então, chegou no domingo, eu pego os comprovantes e eu vou alimentando essa parte do real, do que de fato aconteceu. A alimentação a gente vai somando, ou seja, se aqui eu gastei na primeira semana R$ 100 de mercado, mais nessa segunda semana 150, mais, e assim eu vou somando esse item de mercado e assim com os demais itens também que a gente vai consumindo aos poucos, como combustível, né? Outro exemplo interessante. Feito, como esse é pago, então eu já pinto de amarelo. Tá pago, pinto de amarelo. É uma despesa que ainda não foi paga, está aqui, meu aluguel é 1.000, eu orcei 1.000 e ele permanece o pagamento 1.000, mas não foi pago, então eu deixo sem pintar. Porque assim, quando eu vou olhar minha planilha, ele vai me dar um alerta, né? Você vai chamar a atenção. Poxa, os outros estão pintados de amarelo e esse não. Feito isso, ao final do mês, você preenchendo todas as informações,
ele vai te dizer aqui o total gasto, ou seja, quanto de fato você gastou com todos esses itens. E aqui ele me dá um cálculo. Se eu dividir 30% para a primeira pessoa e 70% para a segunda, ele já traz essa informação aqui de forma automática, tá? Então, não era, Gabi, para pagar 1.065, era para pagar 388. E aqui eu tenho um saldo, ou seja, a primeira pessoa que era para pagar, que eu peguei 1.060, ela deveria pagar 388, baseado no que foi o gasto, e aqui ele me traz um saldo. Pode ser positivo, pode ser negativo. Por quê? Se eu orcei um valor superior ao que eu gastei, a diferença não pode ser tão grande, tá? Então, eu tenho ali um saldo. Ótimo, sinal que você economizou. Você gastou menos do que o que você planejou. E esse valor eu costumo guardar. Guardar ou a gente junta para investir em algo ou comprar algo que a gente precisa. Mas geralmente eu guardo. E se você gastou a mais, esse saldo vai dar negativo. Então já liga um alerta. Poxa, se deu negativo, onde foi que eu gastei mais? Se liga? E aí você vem para a terceira aba da planilha. A parte de orçado e realizado, que é essa daqui. Onde ela traz as informações da primeira aba e da segunda aba que você acabou de preencher. Então, ele traz um geral e você consegue enxergar onde foi que você economizou, onde foi que gastou mais e fazer uma reflexão do mês para que você busque o equilíbrio nos meses posteriores. Aqui tem a classificação, onde eu trago essa questão eu falei com vocês no início do vídeo, da alimentação, da água e tal. Como aqui tem esses números, né? Tem aqui o zero, significa que você preenche aqui na frente. Preencheu aqui, ele traz para cá. Ao final do ano, você vai saber o percentual, ele já calcula de forma automática, quanto entre o real e o orçado, o que aconteceu, você gastou com o que você orçou, quanto que foi mais dentro da realidade. E você vai saber se você teve uma economia ou se você teve uma despesa superior ao que você imaginava. Aqui tem uma planilha de cartão de crédito, você coloca a despesa, supondo que eu comprei roupas para Isabelle, eu parcelei em duas vezes, e aqui eu vou colocar a quantidade, os valores das parcelas. Quando eu insiro essa informação, vou colocar só uma segunda para ficar melhor, brinquedos, vou colocar dessa forma, brinquedos para Isabelle, tá? Assim, 100. Quando eu coloco essa informação, eu tenho dois somatórios, porque eu acho interessante. Aqui vem um somatório do mês, então eu tenho como saber se eu sou fiel a essa planilha de acordo com os meus gastos. Eu tenho uma visão de entender em qual momento eu posso fazer uma nova compra, né? Em qual momento eu posso usar o meu cartão de crédito. Quando é que eu vou estar mais folgada? Qual a maior parcela? Por que que aqui cresceu tanto? O que foi que eu gastei demais? Será que aquele gasto realmente era necessário? E aqui eu tenho esse somatório, que esse somatório eu gosto dele porque ele traz para mim o quanto que eu gastei com aquele item. Então, com as roupas de Belle, eu gastei R$600. Ok. Foi interessante? Esse gasto realmente foi legal? Ou eu gastei demais? Então, o ideal é que você seja o mais fiel possível, né? E ao final do ano, você tem todas essas informações. Então, fazendo isso, você vai conseguir direcionar a sua atenção, os seus gastos, o seu dinheiro da melhor forma possível. Aqui na última aba, eu tenho as receitas. Então, eu coloquei pessoa 1, pessoa 2. Já que a gente está tratando duas pessoas desde o início do vídeo, aqui você vai relacionar suas receitas, tudo que você recebe. Então, eu posso colocar aqui que eu trabalho em um restaurante. E o valor que eu recebo nesse restaurante. Aqui logo abaixo, aula particular, supondo que eu aula particular.
e eu recebo aqui esse valor. Aqui ele traz o somatório da minha receita. Aqui já me traz a despesa dentro do orçado daquela primeira planilha que nós preenchemos. Aqui traz o saldo do orçado, ou seja, dentro do que eu tenho de receita, eu consigo pagar dentro do orçado e tenho um saldo na minha conta de 1.400. E dentro do realizado, quanto que eu fiquei de saldo? Um saldo maior porque eu gastei menos do que o que eu orcei. Voltando para cá, eu tenho aqui a parte inicial novamente. E assim, gente, é uma planilha que você precisa alimentar, você precisa usar. Cada vez que você utiliza, você vai entendendo melhor essa questão da organização e do controle financeiro. Se algo diz para você que você não pode comprar, não pode fazer, quem está te dizendo isso é a planilha. E muitas vezes nós gastamos com algumas besteiras e a gente não percebe porque não está de fato escrito. Então, relacione tudo, seja o mais honesto possível com você mesmo e controle as suas despesas. Se você gostou dessa planilha, coloque o seu e-mail logo aqui nos comentários que eu irei encaminhar para você. Essa planilha com todas as fórmulas está prontinha só para você preencher. E se tiver alguma dúvida, manda aqui, vai ser um prazer te ajudar. Vamos fazer um 2025 diferente. Um beijo e até o próximo vídeo.